Olha, eu estou falando com vocês aqui nesta segunda-feira, são praticamente 5 horas da tarde aqui em Porto Alegre. Muito frio, pouco estava 12 graus, eu estava na rua até agora. E participei de uma live da Rádio Mais Brasil, que é uma rádio de web, né? Eles têm dois programas muito interessantes aí que eu recomendo para vocês. Mais é com o símbolo mesmo, Mais Brasil. Tá? Não escreve mais com letra, tá? É o símbolo, Mais Brasil. Tem dois programas principais, ambos de conteúdo quase que exclusivamente político, né? O primeiro deles é às 7 horas da manhã, com um jornalista muito competente aqui, Guilherme Baumhart, vai até às 9 da manhã. E o outro às 13 horas, que é conduzido pelo experiente jornalista Júlio Ribeiro. Esse chama-se Mais, o símbolo Brasil, né? O da manhã é Agora, né? Agora Brasil. Recomendo a vocês. Eu participei agora há pouco desse programa Mais Brasil com o Júlio Ribeiro, dois cientistas políticos aí, o Marco Antônio Costa e o Paulo Moura e mais um advogado, Ivan Azevedo, conduzido pelo Júlio Ribeiro. Nós estivemos ali conversando das 13 horas até as 15 horas. Imagina, jornalista, político, cientista político, advogado, discutindo hoje, nessa segunda-feira, dia 26 de agosto, o que pode discutir em termos nacionais, claro, né? Pablo Marçal, né? O que mais? Alexandre de Moraes. Os dois grandes personagens hoje do noticiário brasileiro, pro bem e pro mal. Muita gente me diz, olha, pro mal, ambos pro mal. Eu não sei, acho que o Moraes sim. Bom, mas vou fazer alguns comentários aqui com vocês a respeito da questão do Pablo Moral e também do Alexandre de Moraes, né? Quero falar com vocês aí. Bom, olha, sinceramente, eu olhando todo o noticiário nacional, aí, televisão, rádio, jornal, internet, redes sociais, parece que só temos uma eleição hoje no Brasil e não 5.500 eleições para prefeitos e milhares para vereador. Só em São Paulo. Claro, São Paulo é a capital, o maior colégio eleitoral do Brasil, tem 8 milhões de eleitores, né? Só para vocês terem uma ideia de comparação, o Rio Grande do Sul inteiro tem 8 milhões e 600 mil. Então, realmente tem uma importância extraordinária. E, normalmente, quem é eleito prefeito de São Paulo sempre tem uma ambição de ser governador de São Paulo e depois presidente da República, né? Às vezes ganha, às vezes não ganha. Nós tivemos um caso, por exemplo, do Fernando Henrique. Depois da redemocratização, o Paulo Moura, cientista político, até nos lembrou, olha, ninguém que foi prefeito de São Paulo se elegeu presidente da República depois da redemocratização, depois de 86. Ninguém. Né? Candidato, sim. Prefeito de São Paulo, Dória, perdeu. Né? Fernando Haddad, perdeu. Foram prefeito de São Paulo. Né? Quem mais? O Fernando Henrique não foi prefeito, mas ele foi candidato, chegou a sentar. Achou que ia ser eleito pelas pesquisas e perdeu para o Jânio ali. O Jânio, até quando foi eleito contra o Fernando Henrique, pegou uma latinha de detefone e passou o detefone na cadeira de prefeito para desinfeitar, né? Bom, mas fato é que são, sim. O Jânio Quadros, por exemplo, foi prefeito de São Paulo e depois foi presidente da República. O Washington Luiz também. Isso é normal, né? Prefeitos de capitais normalmente são candidatos naturais ao governo dos estados também. Mas, enfim, claro, uma discussão dizer assim, mas esse Pablo Marçal, ele quer ser presidente da República na próxima eleição, em 2026, vai concorrer contra o Bolsonaro, vai tirar voto do Bolsonaro. É uma leitura que está se fazendo aí, porque o Bolsonaro meio que interditou o Pablo Marçal agora nessas últimas discussões aí. Eu acho que não precisava. Essa conversa dos Bolsonaro com o Pablo Marçal não precisava ter ocorrido. Né? Mas, enfim, ocorreu. Estão todos em disputa, né?
Eu já disse aqui para vocês que a política não é preto branco, ela tem 50 tons de cinza. 50 tons de cinza. Tinha um governador lá do Santa Catarina, que chegou até presidente do Senado, depois presidente da República temporal, o Nereu Ramos, que costumava dizer que a política é a arte de engolir sapos. Os cientistas políticos sabem que a política é a arte do possível, né? E, enfim, não existe outra maneira de intermediar as demandas da sociedade em relação ao Estado, né? É a política, mal ou bem, é a política, né? Mal ou bem é a política. Não existe outro meio. E também, como eu disse, não tem 50 tons, não é preto no branco, ela tem 50 tons de cinza, né? Mas o debate nacional hoje é isso aí, é a eleição de São Paulo, né? Parece que eu moro aqui em Porto Alegre, até parece que não tem eleição aqui. Eu olho aqui, não vejo campanha nenhuma, vejo alguns totens, algumas bandeirolas, alguma coisa na rede social, mas o país todo está centrado lá em São Paulo. E ali é o grande debate nacional, né? E o Pablo Marçal é o personagem ali, né? Tem muito bolsonarista que já está achando que ele é um quinta coluna, né? Que ele vai trair. Vai trair. O sujeito, quando casa, pode trair também, né? É bom enquanto dura, diria o Vinícius de Moraes, né? Sobre o amor. É bom enquanto dura. Eu mesmo, no decorrer da minha vida, acho que vocês também, muitas vezes, devem ter votado em candidatos que não fechavam exatamente com aquilo que você queria, principalmente no segundo turno. Quando tem segundo turno, você votou num candidato no primeiro turno para prefeito, para governador, para presidente, mas o teu candidato não foi para o segundo turno. E aí, você não vai votar no segundo turno? O que que eu faço? Você que é eleitor faz? Escolhe o menos pior. É isso aí, né? Então, não é bem assim, não. É aqui, não é bem assim, não é assim, né? Bom, de qualquer maneira, é o seguinte, senhores, essa eleição, ela também, seja Pablo Marçal ou não, ali no seu município, uma coisa que eu estou percebendo, que ao contrário do que muita gente achava, não vai ser polarizada aí, bolsonarismo e petismo. Não é o que eu estou vendo. Sinceramente, não é o que eu estou vendo. Nem sequer os grandes temas nacionais que a oposição está levantando, que são as questões da anistia política, do impeachment do Alexandre de Moraes, os candidatos praticamente, eu não vejo candidato a vereador ou a prefeito, nem aqui em Porto Alegre, também não vejo em outros lugares, nem aí em São Paulo, estou vendo. Não está em discussão essas coisas, né? Valores. Eu vejo muito pouca gente discutindo a questão dos valores sociais, né? A defesa da família, o combate às drogas, o combate à política nas escolas, as questões de gênero. Não estou vendo essa discussão. Ela está uma discussão muito paroquial mesmo, né? As pessoas estão muito centradas assim, em discutir questões paroquiais, e eu acho isso grave até. Grave, porque nós estamos vivendo numa democracia fraturada, então não é possível que os candidatos a vereador e a prefeito ignorem esse estado de coisas, essa proto-ditadura judicial que nós temos hoje aqui no Brasil, dessa democracia fraturada. De modo que, por exemplo, candidatos da oposição, principalmente do PL, ignorarem que há uma convocatória para o dia 7 de setembro, uma manifestação gigante na Avenida Paulista, cujo tema principal é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Não dá para ignorar isso aí, né? Não é possível que os candidatos a vereador, principalmente da oposição e a prefeito, ignorem isso. Que falem pelo menos uma vez nisso aí. Olha, pessoal, o candidato a prefeito aqui de Porto Alegre, o Melo, por exemplo, que é apoiado pelo próprio Bolsonaro, ou lá em São Paulo, o Nunes, digamos, que é apoiado pelo Bolsonaro, não convoquem as pessoas para o dia 7 de setembro, né? E o que fazem os nossos governadores? Os governadores eleitos pela oposição, que se calam ali obsequiosamente e não falam. Está todo mundo intimidado, ninguém fala mais nada, quer dizer, é só o povo que tem que se manifestar mesmo, e alguns poucos bravos deputados, temos que reconhecer, e senadores, hein, da oposição, que estão realmente
botando a cara para bater. São eles que estão convocando essas manifestações agora do dia 7 de setembro. Né? Alguém me disse hoje assim, mas e você acha que defender o impeachment do Moraes aí vai adiantar alguma coisa? Pô, tudo vale a pena se a alma não é pequena, dizia o poeta português Ricardo Pessoa. Né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Você consegue se incorporar politicamente, pessoalmente ou coletivamente, a partir exatamente de manifestações, de reuniões, de encontros como esse, de patriotas, de democratas, como esse do dia 7 de setembro. Aí, quer dizer, quando se pretende exatamente desalojar uma figura que é o símbolo de todo esse aparato repressivo e de censura que existe hoje no Brasil, e que é o caso do ministro Alexandre de Moraes, que está sendo exposto de uma maneira inédita, através de reportagens seguidas que estão sendo publicadas aí pela Folha de São Paulo e que já constituem o conjunto da chamada vaza-toga. Né? Tudo que saiu até agora de denúncias, essa inclusive a respeito dessas conversações entre o pessoal do Alexandre de Moraes, né, os juízes Ayrton Vargas e Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas com o perito Eduardo Tagliafiero, só o que já veio a público aí já é mais do que suficiente para que o presidente do Senado ele dê andamento a uma das 23 propostas de impeachment protocoladas ali no gabinete dele por senadores, deputados e pessoas comuns aí. Isso já seria mais do que suficiente. Mas eu tenho uma experiência como jornalista que posso dizer para vocês que isso que foi publicado até agora é a ponta do iceberg agora. Tenho experiência nisso aí. Os jornalistas, quando começam séries como essa aí, eles começam, tipo assim, coisas que o próprio Alexandre de Moraes é especialista, fishing expedition, que ele chama, né? Vamos botar aí os anzóis na água para ver se aparece algum peixe, né? Só que ele aparece sim, nós sabemos, né? Tem muita coisa aí. Inclusive vídeos, né? Por enquanto eu vi só textos aí. O Alexandre de Moraes desconfia que foi o ex-colaborador dele, o Tagliafiero, né? Bom, o Tagliafiero disse que realmente são verdadeiros e saiu do telefone dele, mas o telefone não estava com ele estava com a PM, com a Polícia Civil de São Paulo. O Moraes está investigando, quer dizer, ele não quer investigar o conteúdo, porque nem pode, né? Mas porque é verdadeiro e o atinge. Mas ele quer investigar quem é que vazou isso aí. Né? Quem é que vazou isso? Essas coisas? Quem é que vazou essa bandidagem toda aí, né? Uma pergunta que se impõe, inclusive para mim como jornalista, é a seguinte: além de saber quem vazou, que nem me interessa, porque o conteúdo é correto, eu fico me perguntando a quem interessa, né? Porque botaram esse jabuti está em cima da árvore aí, né? E quem é do campo aí, de cidades do interior, sabe que jabuti não sobe em árvore, né? Quem é que botou esse jabuti na árvore, né? E por que razão ele botou esse jabuti na árvore, né? É claro que isso tudo, eu acho, vai acabar aparecendo mais horas, menos horas, e não vai demorar muito, né? Como não está demorando aí. O rei pode até não estar nu nesse momento, mas que ele está com a bunda de fora, tá. O que vocês acham disso?